Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos começar então a nossa próxima aula sobre teologia da aliança, mais especificamente a aliança mosaica. Antes da gente começar, eu gostaria então de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia e também a cada manhã sobre nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu amor eterno. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, nessa aula em especial, que o Senhor venha iluminar nossa mente, nosso coração para entender as tuas verdades. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. A gente vai ver hoje a aliança mosaica. Essa é uma aliança muito discutida entre teólogos. Infelizmente, eu diria que nem todos acabam, às vezes, compreendendo essa aliança no seu contexto geral, contexto da teologia da aliança, como nós vimos na primeira aula, a aliança da redenção, esse pacto entre Deus Pai e Deus Filho para salvar a humanidade, feito na eternidade. Cristo veio já com uma obra para fazer, ele sabia disso. Depois a gente vê a aliança das obras, que Deus deu para Adão no Jardim do Éden, quando Adão já vivia num estado de graça, de comunhão perfeita com Deus, antes da entrada do pecado. Depois a gente vê a entrada do pecado, a queda da humanidade, e Deus ali apontando em Gênesis 3:15 que o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, do diabo. Então já é o primeiro apontamento para a vinda de Cristo, para poder restabelecer essa aliança, essa comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden. E depois a gente vê o que Deus faz uma aliança com Noé, uma aliança não redentora, uma aliança de preservação da vida e da humanidade depois do dilúvio. Depois, finalmente, a gente chega na aliança abraâmica, onde Deus, de fato, então, escolhe uma pessoa, tira essa pessoa, na época chamada Abrão, da sua terra, leva ele para a terra prometida, promete uma descendência, promete usar Abraão e a sua descendência para abençoar todos os povos, todas as terras. E a gente vê que em Abraão a gente tem a primeira parte da aliança da graça sendo estabelecida com a humanidade. Deus elege Abraão, podia ter elegido qualquer outra pessoa, mas resolve eleger Abraão. E a gente viu na última aula todos os detalhes dessa aliança redentora. Aqui na aliança mosaica a gente vai ver a continuação dessa aliança redentora, essa aliança da graça de Deus agindo em prol do seu povo. Então vamos começar aqui um pouco sobre o que é a aliança mosaica. A aliança mosaica é uma aliança condicional feita entre Deus e a nação de Israel no Monte Sinai. Após o povo ter saído lá do Egito, depois de anos de escravidão, eles caminham pelo deserto, chegam no Monte Sinai, onde Deus vai dar então a sua lei para o povo. Não é mais uma família, não é mais uma pessoa, Abraão, não é mais uma tribo, a grande família de Abraão, todos seus funcionários, filhos, já é então uma nação, todos os descendentes de Abraão. Moisés era o líder escolhido por Deus para liderar essa aliança, e o padrão dessa aliança é semelhante a todas as outras que a gente já viu. A gente tem um rei, Deus, fazendo um pacto, um acordo com seus súditos, com o seu povo, Israel no caso. Essa aliança serviria para separar a nação de Israel de todas as outras nações como povo escolhido de Deus. Esse é o objetivo dessa aliança, mostrar como que um povo que foi salvo, foi escolhido por Deus, tinha que agir, sendo então essa nação separada do mundo. Ela é também uma aliança obrigatória, da mesma forma como é uma aliança de Abraão, é incondicional. Isso a gente vai entender daqui a pouco. Daqui a pouco a gente olhar o contexto de alguns textos de Êxodo, vai ficar claro o quão essa aliança mosaica era obrigatória para o povo de Deus, da mesma forma como a aliança de Abraão ela é incondicional. Lembra quando Deus fez um pacto com Abraão? Abraão separa ali os animais, Deus passa como um fogo ali no meio, fazendo um pacto, tanto por ele quanto por Abraão, dizendo que ele ia garantir que a descendência de Abraão seria tão grande quanto as estrelas do céu e que Abraão iria herdar aquela terra e que todos os povos da terra seriam abençoados na pessoa de Abraão, como depois a gente vê no Novo Testamento, que Cristo, que é um descendente de Abraão, é aquele que traz finalmente essa bênção sobre toda a humanidade. Então, da mesma forma como essa aliança que Deus faz com Abraão, ela é incondicional, porque é Deus quem faz e garante. Aqui,
a gente vê que a aliança mosaica é uma aliança obrigatória para o povo de Deus, e a gente vai entender exatamente por que daqui a pouco. A aliança mosaica é uma aliança significativa na história redentora de Deus, quanto na história da nação de Israel, por meio da qual Deus escolheria soberanamente abençoar o mundo com sua palavra escrita e a palavra viva, Jesus Cristo. A aliança mosaica é a parte da aliança da graça. Pode incluir provisões que lembram o povo de Deus da aliança das obras. Mas não devemos pensar que os israelitas que viviam sob a aliança mosaica devam sua salvação às obras e não à graça. Lembrando, Paulo vai corrigir alguns cristãos judaizantes, lá em Gálatas, quando eles tentam impor para a igreja que aqueles novos cristãos, principalmente os gentios, teriam que obedecer à lei mosaica. E Paulo vai dizer, não, não é assim. A lei não salva. A gente não tem condição de cumprir toda a lei, porque nós somos pecadores. Nós estamos vivendo debaixo de uma natureza decadente depois da queda de Adão e Eva. Então, não tem como. Você pode até cumprir parte da lei, mas você não vai conseguir ser perfeito e cumprir toda a parte. Então, a gente quando olha, como a gente viu na primeira aula, na introdução, quantas alianças existem? A gente vê claramente uma aliança feita entre Deus e Adão antes da queda, que era a aliança das obras. Adão só tinha que cumprir o combinado, ele só tinha que povoar a terra, dominar os animais, multiplicar. Ele já estava sendo abençoado por Deus em diversas questões da sua vida. E depois da queda a gente vê o que? A aliança da graça, vindo sempre de forma resgatadora e salvadora através do povo escolhido de Deus. Deus resolve escolher Noé e o salva junto com a sua família perante todo o dilúvio. Depois vem Deus, depois de anos, e faz o que? Escolhe Abraão e o resgata. E aqui a gente sabe que Deus escolhe Moisés para trazer essa expansão, essa continuidade dessa obra redentora através da aliança mosaica. Então, é um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas não entendem ou talvez não tenham pensado de forma mais completa dentro de toda a teologia bíblica. A aliança mosaica não salvava as pessoas com base no cumprimento da lei. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso. Também devemos lembrar que a revelação da redenção é progressivamente apresentada. A gente vê o plano de Deus sendo desdobrado, desempacotado ao longo da história. A aliança mosaica desdobra ainda mais a aliança abraâmica, e tem alguns pontos muito importantes de conexão que a gente vai ver. Ambas são desdobradas depois pela aliança davídica. E, por fim, a nova aliança em Cristo mostra claramente qual era a intenção e propósito desses pactos anteriores, quando ela vem para substituir todos esses. Então, vamos lá. Vamos começar vendo que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre a aliança mosaica. Primeiro, eles colocam, lembrando, Confissão de Fé de Westminster, reformadores, puritanos, século XV, XVI, quando eles trouxeram toda uma teologia sistematizada para servir de base para a Igreja Reformada, face todos os problemas e, vamos dizer, mentiras e deturpações que a Igreja Católica Romana, na época, ensinava. Então, quando os reformadores levantados por Deus vieram e criaram padrões, sistematizaram toda essa teologia, a gente encontra toda essa teologia sistematizada ali na Confissão de Fé de Westminster. E o que ela diz sobre a aliança mosaica ou aliança da graça? Primeiro, a aliança da graça foi administrada de formas diferentes ao longo da história. No capítulo 7, item 5, ela diz assim, este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Esse se chama o Antigo Testamento. Mas a Confissão de Fé de Westminster ainda diz que a aliança mosaica faz parte da aliança da graça. No item 6. Sobre o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado passaram a ser a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Por estas ordenanças, posto que em número menor, muito menor, e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência
e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. Esse é o chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um pacto da graça, e mesmo sobre várias administrações, dispensações. Ou seja, no Antigo Testamento, Abraão foi justificado pela fé. Em Hebreus a gente lê que ele viu as promessas sendo cumpridas, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, é claro que as pessoas realmente crentes viam Cristo, viam a promessa de Deus no Antigo Testamento e viveram com fé naquilo que elas não experimentaram, né? Viveram debaixo da sombra da lei, de outras ordenanças que apontavam para a vinda de Cristo, o Cordeiro Pascal, que tiraria o pecado do mundo e que seria o sacrifício absoluto, aceito por Deus, como a gente vê na Aliança da Redenção, como sendo o sacrifício último que Deus aceitaria para se reconectar com a humanidade depois da queda. Então, a gente tem a Aliança da Graça debaixo desse grande guarda-chuva, que é a aliança, ou melhor, a aliança mosaica debaixo desse grande guarda-chuva, que é a Aliança da Graça. Tudo aquilo que Deus faz a partir da queda de Adão e Eva para frente está debaixo da Aliança da Graça, que ela vai sendo desdobrada, desempacotada, apresentada para a humanidade por partes. Primeiro, a gente tem ali a aliança que Deus faz com Noé. Primeiro, a gente lê duas alianças ali, né? Uma que Deus faz com Noé, pessoa física, quando diz, ó, eu vou salvar você, através do dilúvio. E depois, quando sai da arca, diz, ó, através de você e da sua descendência, eu vou abençoar toda a terra. Não vou mais trazer o dilúvio para destruir a terra. Vou colocar um sinal no céu, um arco, que alguns teólogos acreditam que esse arco, a gente, né, entende como sendo um arco-íris, por que ele é no formato de um arco? Porque é para lembrar que naquela época um guerreiro tinha o arco como seu instrumento de guerra. E ali é para mostrar que Deus, através desse sinal, está cumprindo a sua promessa de não destruir mais a terra nem a humanidade através das águas do dilúvio. Então Deus vai administrando. Depois Deus chama Abraão para sair da sua terra e escolhe aquela pessoa, aquela família, através da sua graça, da sua eleição, para dizer, através de você, eu vou abençoar todos os povos. E aí a gente lembra da história, né? Vamos recapitular um pouco. O que acontece? Abraão morre, seu filho tem o seu neto, que tem 12 filhos. Esses 12 filhos vão para o Egito por causa da fome na Palestina, e lá eles ficam escravizados. O povo de Israel, então, que os netos de Abraão, que no caso eram 12, de repente se transformam numa grande nação que vão viver no Egito e vão ser escravizados e vão se multiplicar bastante. É interessante, né, que Moisés, quando ele relembra esses pontos, em Êxodo 1, ele está lembrando, está trazendo à nossa memória essas obrigações e bênçãos da primeira aliança que Deus fez, dizendo, ó, multiplicai e enchei a terra. E a gente vê que Deus está cumprindo a sua parte, porque o povo de Israel continua se multiplicando no Egito, né? Vamos entrar, então, em alguns textos importantes aqui. Antes disso, vamos dar uma olhada, então, em Êxodo 1, para a gente começar. A gente vai ver aqui em Êxodo 1 a narrativa que conta toda a história dos descendentes de Jacó, neto de Abraão. E a gente vê que eles estão, cada tribo está ali morando no Egito. E diz assim no verso 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ou seja, esse verso 7, de que eles foram fecundos e encheram a terra, é mais um eco que Moisés está nos dando de que tudo aquilo que ele está explicando aqui agora é uma continuidade daquilo que Deus começou lá atrás em Adão e Eva. Sede fecundos e multiplicar a terra. Depois Deus vai dizer exatamente isso para Noé e vai dizer exatamente isso para Abraão, o pai da fé, dizendo, ó, você já tem 99 anos, vai ter o seu primeiro e único filho, mas da sua descendência vão vir povos, nações, reis. E Deus provou isso para Abraão, dizendo, ó, olha para o céu que você vai ver as estrelas. Se você for apto a contá-las, assim será a sua descendência. Então aqui Moisés, nesse início aqui de Êxodo, está exatamente nos fazendo relembrar destas promessas que Deus fez para o seu povo desde o início. Então isso mostra
que a aliança mosaica ela tem tanto continuidades e descontinuidades em relação às alianças anteriores, que a gente vai ver conforme essa apresentação for evoluindo. Então, primeiro ponto, a lei considerada em seu contexto amplo, o que ela faz? Ela revela o pecado, ela aponta o crente do Antigo Testamento para as várias promessas e sacrifícios como um meio de facilitar sua comunhão com Deus. Perfeito. Temas. Agora, Êxodo 1 e 2. Como é que Moisés começa a descrever, então, esse livro? Primeiro, ele começa contextualizando o que está acontecendo com o povo de Deus, que está lá no Egito, se multiplicando, sendo abençoado, crescendo o rebanho, crescendo tudo. E aparece um rei, um faraó, que não conhecia mais a história de José, não conhecia os israelitas. E aqui, nesses primeiros 2 capítulos, a gente lê o seguinte, lá no finalzinho do capítulo 1, a gente lê que o faraó ficou preocupado de que o povo de Israel fosse um dia tentar uma rebelião contra ele. Então ele diz, vamos matar todos os meninos que nascerem dos israelitas. E as parteiras não obedeceram, né, ao faraó. Diz assim, no verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então a gente vê aqui, ó, basicamente o seguinte, qual é o contexto do livro de Êxodo? O que Moisés está querendo deixar entender aqui nesse primeiro capítulo? Primeiro, Deus abençoou o seu povo, fazendo com que eles multiplicassem e enchessem ali a terra. Deus continua soberano sobre a história do seu povo, não importa onde eles estejam. Segundo, a gente vê a providência de Deus, o livramento de Deus. Deus, através de pessoas comuns, das parteiras, impediu que os meninos de Israel fossem mortos. E é aí que começa a história do nosso grande mediador da aliança, Moisés. Então, Faraó deu a ordem a todo o povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. E assim termina o capítulo 1. Aí nós vamos para o capítulo 2. Aí olha só que interessante, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. De novo, o povo de Israel estava ali no Monte Sinai, no deserto, pronto para entrar na Terra Prometida. E olha como Moisés está sendo bastante professor e dizendo, olha só, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, que no caso é ele. Então, assim, isso Moisés também está remetendo ao que Deus disse para Adão. Você e a sua mulher serão uma só carne, porque a gente sabe que todo o costume daquela época era de, às vezes, um homem ter várias mulheres. A gente viu isso muito enfaticamente e negativamente na descendência de Caim, quando homens pegaram várias mulheres, e depois aquele episódio mais polêmico de Gênesis 6, que culminou com o dilúvio. Então, aqui é um outro ponto interessante. Ó. A mulher ficou grávida, na mãe de Moisés, e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, pegou um cesto de junco, a palavra em hebraico aqui é importantíssima, porque é a mesma palavra usada para arca de Noé. Então, assim, esses pequenos detalhes vão mostrando todo esse paralelismo entre o que Deus fez na época de Noé, aquilo que Deus indicou para Adão e Eva, e aquilo que Moisés está trazendo à tona aqui. Fez um cesto de junco, tapou os buracos com betume e peixe. Não foi assim que Noé também isolou a arca por dentro? Então, além de usar a palavra, pegou um cesto, que é a mesma palavra para arca, lá em Gênesis 9, mas aí a gente continua lendo a história. Que a filha de Faraó, então, pega esse menino, que estava ali boiando no rio, dentro de um cestinho, a família de Moisés fica longe observando, quando vê que a filha de Faraó, que tinha ido tomar banho no rio, vê e pega o menino, ela corre e diz, esse menino é hebreu, quer que eu arrume uma mulher de Israel para dar de mamar para esse menino, etc. E aí a Pedro Faraó diz, ótimo, olha como eles foram bastante inteligentes. E chama a própria mãe para cuidar do menino, até ele ser grande. Então isso foi uma providência. A gente vê que Deus não só está libertando soberanamente a vida de Moisés, mas está gerenciando todos esses pequenos acontecimentos. E é isso que Moisés está deixando muito claro aqui, nesses primeiros 2 capítulos.
Mas vamos seguir com o contexto. Aí a gente chega lá no finalzinho do capítulo 2 e a gente diz assim, ó, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. A gente já falou isso numa das aulas anteriores, que toda vez que Deus ouviu o gemido e lembrou-se da sua aliança, quando a gente lê em algum lugar do Antigo Testamento que Deus lembrou de alguma coisa, é porque está na hora dele agir. É exatamente isso que vai acontecer. Deus, então, vai trazer o seu povo de volta do Egito para a Terra Prometida. E isso já tinha sido previsto lá atrás, né? Quando Deus disse para Abraão que os seus descendentes serão escravos de um outro povo, no caso egípcio, mas depois de alguns anos eles retornariam à Terra Prometida. Então, a providência de Deus opera em eventos humanamente comuns, como no caso das parteiras. Israel se volta e clama a Deus por alívio. Deus ouve e se lembra de sua aliança. Deus vai agir com base na sua aliança com Abraão. Moisés está mostrando toda a unidade do que vai acontecer daqui para frente com aquilo que Deus já havia prometido para Abraão. Então, assim, alguns teólogos acham que a aliança mosaica não tem nada a ver com a aliança de Abraão, mas eles talvez estejam perdendo a big picture, a grande foto, né? O grande contexto maior. E esse versículo aqui, eu acho que não deixa a gente com dúvida, né? Se a gente tivesse dúvida pelo desenrolar da situação, aqui Moisés está deixando muito claro que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com quem? Com Moisés? Não, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, tudo que vai acontecer daqui para frente, Moisés está deixando claro. É porque Deus lembrou da sua aliança com Abraão. Moisés está mostrando aqui a unidade e a continuidade do plano redentor de Deus para com o seu povo. Então, a gente vê nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, a soberania de Deus, em acontecimentos simples e maiores. A gente vê a libertação de Deus, a libertação de Deus para o seu povo. E a gente vê a providência de Deus operando eventos de forma a administrar o seu povo, conforme ele já havia prometido para Abraão. E aqui fica claro, no verso 23, a conexão entre o que Deus vai fazer, que Moisés vai descrever nos próximos capítulos, como sendo algo baseado na aliança que Deus tinha feito com Abraão, e com Isaac, e com Jacó, ou seja, com aquela aliança que a gente viu na aula passada. Então, isso mostra claramente a continuidade da aliança mosaica com a aliança de Abraão. Vamos lá. Agora, vamos dar uma olhada no capítulo 19 de Êxodo. Esse aqui é um texto interessante. Toda vez que a gente for estudar, por exemplo, os 10 mandamentos, que vão estar bem detalhados no próximo capítulo, Êxodo 20, a gente deveria começar estudando os 10 mandamentos aqui, no capítulo antes, em Êxodo 19. Porque aqui a gente vai entender o contexto que Deus trouxe os mandamentos. Para quê? Para que a gente não caia nesse problema de interpretação que alguns teólogos têm, de achar que a aliança mosaica é uma coisa e a aliança da graça é outra. Não. A aliança mosaica é uma continuação, uma expansão, um maior detalhamento da aliança que Deus fez com Abraão, mas agora Deus está fazendo com o povo, com muita gente. Então vamos ver aqui o capítulo 19. A aliança mosaica não usa a lei para criar uma relação com Deus, mas para manter esta relação. É a vida que Deus requer daqueles que Ele salvou por sua graça. Vamos ver aqui, ó. Vou começar lendo no verso 1, Êxodo 19. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mais o ensinamento de Moisés da soberania de Deus.
E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha que interessante. Deus começa dizendo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Vocês viram como eu salvei vocês? Agora eu quero que vocês sejam o meu povo, a minha nação santa, que andem de acordo com os meus critérios. Lembra, toda aliança tem bênção, mas também tem obrigação. Ela também tem maldição se não for cumprida. Lembra disso que a gente viu nas primeiras aulas? Então essa aliança com Moisés é exatamente igual. Agora, o mais importante aqui é o seguinte: Deus, quando se apresenta para Moisés para fazer essa primeira apresentação da lei para o seu povo, a gente vê o seguinte, que Deus relembra todo o povo de Israel que ele os salvou da terra do Egito e que, portanto, consequentemente, agora pois, né, a gente lê aqui no texto, se vocês ouvirem a minha palavra e guardarem a minha aliança, vocês vão ser a minha propriedade particular. Ou seja, Deus está deixando claro aqui, ó, você viu o que eu fiz com vocês, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês pela minha graça. Como disse Moisés lá no capítulo 2, Deus se lembrou da sua aliança, que é a aliança de graça, a aliança de fé com Abraão. E então salva o seu povo, o leva até o Monte Sinai, onde Deus vai, de forma muito importante, entregar a sua lei para o povo. Esse é o evento mais importante aqui. Então, nos versículos 1 e 2, a gente vê o que? A estrutura cronológica de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Só qual é o cenário geográfico? Sinai, onde o povo de Israel ficou por 11 meses. Todos estes eventos de Êxodo, Levítico e Números até o capítulo 10, vão acontecer exatamente aqui, na frente do Monte Sinai. E por que é isso? Porque é precisamente aqui que Deus vai entregar a sua lei, escrita pela sua própria mão. Esse é o evento mais importante da aliança mosaica. Depois de Deus, pela sua eleição, sua graça, sua aliança com Abraão, tira o povo debaixo da escravidão do Egito e leva para a porta da terra prometida. Deus fala: olha, é assim que eu quero que vocês sejam, é assim que eu vou requerer de vocês um comportamento. Vocês vão, a partir de agora, vocês não são mais uma família nem uma tribo, vocês são um povo. E como povo, nação santa, é assim que eu quero que vocês me obedeçam. Esse é uma obrigação da aliança mosaica, que é o que a gente vai ver depois nas leis específicas, algumas. Então, por exemplo, no verso 3 e 4, que a gente já leu, a gente vê o seguinte, que esse prólogo ele é redentor, ele é graça, porque Deus anunciando a Israel como casa de Jacó, casa de Israel. Deus está linkando, e Moisés está linkando tudo aquilo que acontece desde Abraão até agora perante o seu povo. Deus não disse, obedeçam que eu vou libertá-los do Egito. Não foi isso que a gente leu. Se a gente tivesse tempo para ler de uma vez só, Êxodo 1 até Êxodo 19, passando por toda essa libertação, a gente ia ver exatamente isso. Deus se lembrou da sua aliança com Abraão e resgata o seu povo do Egito. E aí, quando eles estão finalmente lá, longe do Egito, longe do perigo, no Monte Sinai, quase chegando na Terra Prometida, Deus vai trazer a aliança mosaica, a sua lei, a forma como Deus quer que o povo haja. Então, assim, não foi o contrário. Deus não chegou, por exemplo, para Moisés e disse assim: você vai lá no Egito com essa lista aqui de leis e vai dizer para o povo assim: gente, vocês vão agora me obedecer. Se vocês fizerem o que eu estou mandando, daqui a um tempo eu venho aqui e liberto vocês. Não, não foi isso que aconteceu na narrativa. A gente viu claramente. Deus se lembra da sua aliança com Abraão e, ato contínuo, resgata o seu povo de forma sobrenatural, mostrando que ele é Senhor sobre os céus e a terra e que ele governa sobre todos os eventos. Quando o povo, então, já saído dessa situação, chega, Deus vem e apresenta os seus requisitos através da aliança mosaica. É assim que eu quero que vocês vivam agora. Agora que eu salvei vocês, é assim que vocês têm que se comportar. E não o contrário. Ou seja, a salvação aqui, em Gênesis 1 a 19, é pela graça. E a lei é uma expressão da santificação, da forma como Deus quer que o seu povo viva, de maneira digna, por ter sido salvo. Então, a obediência à lei é o objetivo dessa aliança mosaica. Ela não é um meio, é o objetivo. A aliança mosaica é uma continuação da aliança abraâmica, que é pela graça de Deus, que elegeu Abraão e que através da sua descendência abençoará todos os povos.
Ou seja, a santificação é o resultado da graça e não o contrário, não a causa. Primeiro a graça elege e salva, e depois você vai sendo santificado pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que a gente lê no Novo Testamento, com a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Aqui o que Deus está requerendo do seu povo é a mesma coisa. Eu elegi Abraão, eu fiz dele uma grande nação, vocês foram escravizados aqui numa terra alheia, eu vou salvar vocês, vou levar vocês para a terra prometida que eu prometi para Abraão. Ou seja, Deus está cumprindo a promessa de Abraão. Há uma continuidade entre a aliança mosaica e a aliança abraâmica. E Deus está dizendo, depois de eu salvar vocês, você viu como eu salvei vocês? Né? Deus começa assim, de uma forma assim, alegre, eu imagino, né? Até querendo assim, olha, você viu como eu salvei vocês do Egito, trazendo vocês como se fossem debaixo de asa de águia. Né? Deus está até de forma correta, dizendo, ó, tá vendo o que eu fiz? Está compartilhando com o seu povo, com o seu vassalo, dado que ele é o senhor da aliança, dizendo, ó, tá vendo o que eu fiz por você? Né? Tá feliz e está dizendo, ó, mas agora eu quero que você, que viveu lá no Egito anos e anos, você não vai mais viver daquele jeito. Você é um povo escolhido, você foi salvo por mim. Assim, portanto, eu quero que você haja e viva dessa maneira. Então, de novo, a santificação é resultado da graça e não a causa. Isso, alguns judeus da época de Paulo não entenderam, como a gente vai ver lá em Gálatas. Eles achavam que pelo cumprimento da lei eles seriam salvos. Vamos lá, continuando. Nos versos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, separada. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. A gente vê aqui claramente estipulações da aliança, bênçãos e obrigações declaradas. Toda aliança tem responsabilidades. As obrigações de Deus são sempre bênçãos. Esse é um ponto importante. As obrigações de Deus são sempre bênçãos. Para ilustrar isso, vamos abrir aqui rapidinho um exemplo em Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3, diz assim. A gente lembra, a gente está em Êxodo 19. O próximo capítulo vai trazer o quê? Os 10 mandamentos. Né? A gente sabe quais são os 10 mandamentos. Então vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ou seja, uma obrigação que é uma bênção. Você cumprindo essa obrigação, você vai viver uma vida longa na terra. Então, esse é um exemplo de que essas obrigações que Deus traz para o seu povo, no final do dia, não são pesos, não são obrigações, são bênçãos, que vão trazer mais bênçãos para o seu povo. E aqui, nesses versículos 5 e 6, a gente vê que Deus está trazendo, nessa aliança mosaica, bênçãos, mas também obrigações para o seu povo. Versos 7 a 9, vamos voltar lá. Êxodo 19, 7 a 9. Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Olha que interessante, né? O povo entendeu o recado, entendeu que eles foram salvos por causa da aliança de Deus com Abraão. O povo entendeu que Deus o salvou pela graça, não só com base na aliança, mas a aliança de Abraão é uma aliança de graça, salva o seu povo e, ao mesmo tempo, requer deles um compromisso. O povo entende e diz, tudo que o Senhor falou, faremos. E olha só, continua no verso 9. O Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Promessas e graças, a gente vê aqui. A gente vê a ratificação da aliança por Israel. Tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, o povo entendeu o argumento de Moisés. Nós somos salvos pela graça de Deus. Graça essa manifestada pelo nosso pai, ou por nosso pai Abraão,
para o nosso pai Abraão. Graça que nos salvou e que agora Deus está vindo, ser o nosso Deus pessoal e dizendo, eu quero que vocês agora cumpram com as minhas obrigações. E aí Deus vai fazer o quê? Vai entregar a lei, como a gente vê no próximo capítulo. O povo reconhece a graça, reconhece as obrigações, as demandas nacionais e os termos da aliança são aceitos e adotados pelo povo. O povo não disse, não, a gente não quer lei, a gente quer viver só de graça, a gente não quer obedecer nada, né? O povo entendeu que a graça demanda, o pacto da graça demanda obrigações, santidade, separação, povo escolhido, nação santa. O povo ali entendeu e aceitou. Vamos ver mais alguns pontos aqui, ó, sobre a continuidade ou descontinuidade entre a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Vamos ver agora 4 descontinuidades distintas entre as alianças abraâmica e mosaica. Primeiro, a lei mosaica foi usada na formação de Israel como nação. Hoje, nós cristãos não temos a obrigação de atender essa lei mosaica para sermos aceitos na comunidade da fé. Isso foi usado numa época específica em que Deus estava formando um povo para entrar e conquistar a terra prometida e viver de forma separada daquele povo que eles encontraram na frente. A abrangência da revelação da lei. A lei ela tem 3 aspectos. Ela tem a lei moral, como por exemplo os 10 mandamentos, a forma como Deus quer que o povo se comporte. Tem a lei cerimonial, que diz respeito aos sacrifícios, para remissão de pecados, por exemplo. E tem a lei civil, que é a legislação para a sociedade. Se você matar alguém, como que isso tem que ser tratado? Mas se você roubar alguém, como é que tudo isso vai ser feito? Então, a lei que Moisés traz ao longo de todos esses livros, principalmente em Levíticos, ela tem esses 3 componentes, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Cristo cumpriu a lei cerimonial. Hoje a lei civil não se aplica aos cristãos que fazem parte de uma comunidade transnacional. A lei foi dada para a nação Israel, uma nação. Agora a nova aliança é dada para diversas nações. E a lei moral, ela segue valendo. Porque a lei moral, ela é a lei para aqueles que foram salvos. É aquilo que Deus requer daqueles que têm uma vida nova. Como a gente vê ecos lá, quando Jesus faz o Sermão do Monte, a gente vê Jesus interpretando a lei, dizendo assim, é assim que tem que ser, é assim que eu quero que vocês, cristãos, meus discípulos, ajam daqui para frente. E no final do dia, o que a gente percebe no final? Quem poderá cumprir a lei? Ninguém, porque a gente sempre, pela nossa natureza pecadora, vai infringir algum princípio da lei. Então, nós somos salvos pela graça, mas a lei continua sendo a nossa regra, o nosso norte de comportamento moral. Uso da lei. Era dado como magistrado, contenção externa, judicial da sociedade, pedagógico, ela revela o pecado. Isso Paulo deixa bastante claro, que a lei veio para mostrar o pecado. E ela também é regra para a vida cristã atual, porque ela nos mostra um princípio moral. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Antes do pecado, o homem vivia exatamente a imagem e semelhança de Deus. Ele vivia de forma moral. Quando Cristo nos salva e nós somos transformados pelo Espírito Santo, Deus quer que a gente pare de viver daquele jeito natural, corrupto, caído que a gente vivia e passe a viver a nova vida que a gente tem. E esse processo de santificação, de melhora, é um objetivo que a lei também tinha, de mostrar que as pessoas tinham que se aprimorar nos seus relacionamentos, na sua forma de relacionar com Deus, com outras pessoas, como sociedade. Então, é um paralelismo muito grande entre essa função da lei, mostrando a regra de vida, e a gente hoje, no contexto da nova aliança, debaixo de Cristo, do Espírito Santo, com a lei escrita no nosso coração, vivendo em santificação constante. Há um paralelo aqui muito grande. Uma continuidade. Imagem mais completa da santidade de Deus. Isso é o que a lei mostrava, né? Essa imagem completa da santidade de Deus. Vocês lembram que em Gênesis 17, deixa eu abrir aqui,
na terceira vez que Deus aparece a Abraão para confirmar sua aliança, porque Abraão estava cheio de dúvidas se ia ter filho, se era da terra, tudo aquilo, e Deus sempre vinha de forma pastoral e falava: Abraão, fica tranquilo, eu vou cumprir, vai ser assim, vai ser assado. Vocês lembram disso na aula passada? Pois é. Olha o que acontece lá em Gênesis 17, quando Deus vem e reforça a sua aliança com Abraão. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Pronto. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Esse é o objetivo da lei. Esse é o objetivo do homem caído. Voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Ser perfeito e andar na presença de Deus. Esse era o objetivo da lei dentro da aliança mosaica. Bom, Jesus abole o código cerimonial. Como assim? Bom, vocês lembram que em Marcos 7, primeiro que Jesus veio para ser o Cordeiro Pascal, né? É importante a gente lembrar isso. Ele é o último sacrifício, o sacrifício aceito por Deus, como a gente viu lá na Aliança da Redenção, na primeira aula. Ele é o sacrifício final, é o sacrifício supremo que Deus aceita e diz: ok, esse sacrifício eu aceito para a remissão de pecados. Então Jesus abole nenhum outro sacrifício novo ou antigo lá da lei de Moisés serve para nos reconciliar com Deus. Porque Jesus, ele é o Cordeiro Pascal e ele é o sacrifício supremo de reconciliação entre Deus e o homem, o pecador. Então, esse código cerimonial não funciona mais, a lei não tem mais esse papel. A questão civil, para a sociedade contemporânea, a lei também não tem mais nenhum papel, talvez tenha lá para a nação de Israel. Mas lembra de um outro ponto importante do dia a dia, lá em Marcos 7, quando os judeus estão questionando Jesus, ou quando Pedro não come daqueles animais em Atos, lembra que descem no telhado por achar que eles são impuros, e Jesus diz: não, todos os animais são puros. Aqui o que Deus está dizendo é: aquela aliança com Moisés, aquelas regras de coma isso, não coma aquilo, isso não vale mais. Então Jesus, ele abole isso também, dizendo que todos os alimentos são bons. E que vamos dizer, a sujeira, aquilo que pode fazer mal, procede do coração do homem, né? E não aquilo que entra no seu estômago. Então, a gente vê que Jesus, ele abole tanto o aspecto cerimonial, civil, e a parte que diz respeito, então, a toda essa relação civil entre a sociedade. Agora, Jesus não abole a lei moral. Quando Jesus está dizendo, e lá no Sermão do Monte, o que ele diz? Que toda a lei se resume a dois princípios. Ame a Deus em primeiro lugar e ame o seu próximo como a ti mesmo. As 613 leis que Moisés vai descrevendo ao longo de Êxodo até Deuteronômio, os 10 mandamentos, tudo isso se resume a só 2 mandamentos, como Jesus disse. Ame a Deus em primeiro lugar e o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei. Esses 613 pontos que eram requeridos do povo ali na entrada da Terra Canaã. Ou seja, Deus estava dando uma lei completa para o povo saber viver em distinção àquele povo que eles encontraram, a viver de forma distinta, santa, representando Deus, a sua imagem e semelhança. Esse é um princípio muito importante aqui da aliança mosaica. E lembra, em Mateus 5:48, Jesus deixa claro que nós seremos julgados com base em nossa obediência à lei. Não quer dizer que a gente vai ser salvo com base em nossa obediência. Não, a gente é salvo pela graça, mas a gente vai ser julgado com base nas nossas ações. Ou seja, esse aspecto moral da lei, ele ainda vale até para o cristão. Porque ele está em completo acordo com aquilo que Cristo demanda do seu povo. Né? Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus está dizendo para a gente literalmente andar nos padrões de Deus, e não nos nossos padrões, ou no padrão do velho homem, ou no padrão do mundo. Então,
Esse é um ponto importante aqui também para a gente avaliar. A nova aliança, na nova aliança o povo de Deus não é identificado mais etnicamente e nacionalmente. Agora a gente é um povo transcultural e não mais uma nação que fica numa região específica. Ou seja, gente, resumindo, a aliança mosaica é uma expressão da graça e é uma expansão da aliança com Abraão. Como a gente viu, Deus disse para Abraão, sede perfeito, porque eu, sou perfeito. Seja a minha imagem e semelhança. Ande na minha presença. Essa palavra, ande na minha presença, quando é que ela acontece? Quando é que ela é apresentada para nós lá em Gênesis? Vocês lembram? Em Enoque, que andou com Deus. E foi a única pessoa que, teoricamente, não morreu ali em Gênesis, né? Quando Moisés escreve ali, em Gênesis 5, que todo mundo, amaldiçoado pela queda de Adão e Eva, viveu tantos anos, morreu. Porque esse foi a sentença que Deus disse para Adão. Você é feito do pó e para o pó você voltará. Então, mas Enoque não. Enoque andou com Deus. E aqui o que a gente lê em Gênesis 17:1 é que Deus está pedindo para Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. A aliança mosaica vai trazer um detalhamento do que significa. Ande na minha presença e seja perfeito. Toda a lei que é dada para o povo de Israel, a título educativo, quando eles vão entrar na terra prometida, eles que estavam vivendo numa terra perdida do Egito, pagã, agora eles vão entrar numa outra terra pagã e Deus está dizendo, antes de vocês entrarem lá, é assim que vocês, como meu povo, nação santa, vão viver. Então ela tem esse componente educativo muito forte. Ela é uma regra de vida para os israelitas. Ela não salva. Eles foram salvos pela graça de Deus e porque Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. Mas você é salvo para ser a imagem e semelhança de Deus, a ser santo. Então ela é uma regra de vida. Não podemos entender o pecado se a gente não entender as demandas divinas para uma vida santa. A lei mosaica foca esses requisitos, ela mostra aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente tem que evitar. É uma aula sobre o pecado através de várias gerações. A gente vê ali as pessoas não cumprindo várias partes da lei na aliança mosaica. Mesmo assim, Deus cumpre a sua parte. A obediência não é um meio de salvação ou de justificação na aliança mosaica. Isso é muito importante a gente entender, para não cair naquele erro que alguns teólogos acham que a aliança mosaica ela está em conflito com a aliança abraâmica. Não, ela é uma expansão, um detalhamento. Ande na minha presença, seja perfeito. Eu vou lembrar da minha aliança com Abraão e vou salvar meu povo do Egito. E Deus repete isso, Moisés deixa isso muito claro quando ele explica tudo o que está acontecendo aqui. A obediência não justifica, ela é uma consequência. A gente vê que mesmo com o povo desobedecendo, Deus mantém a sua fidelidade e mantém a sua fidelidade com Abraão e com seu povo. Deus pode castigar o povo, mandando ele para o jugo, mandando ele para ser escravo da Babilônia. Como a gente vai ver mais para frente, Deus castiga e disciplina o seu povo, mas Deus nunca abandona o seu povo. Deus continua fiel à sua aliança. Então, a graça, isso é o mais importante dessa aula sobre a aliança mosaica. A graça continua sendo um meio da salvação, pela fé, como foi com Abraão. Teve fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus escolheu Abraão, lá da terra de Ur. Abraão não era ninguém, era um cara pagão, que vivia lá numa cidade que achava que o Deus era a lua. Mas Deus o resgata, o elege e o resgata. Deus elege o povo de Israel e o resgata do Egito. Então, a graça, ela é a motivação da salvação. Por outro lado, a santificação, a lei, ela veio para quê? Para mostrar como que o povo que já tinha sido salvo deveria viver. Esse é um ponto importante de distinção, que a gente tem que deixar muito claro. Do mesmo jeito que no Sermão do Monte, ou mesmo lá em Timóteo ou em Tiago, a gente vê vários requisitos para o cristão, forma como o cristão deve agir. Aqui no Antigo Testamento, quando Moisés vai dar os 10 mandamentos em Êxodo 20, ele está aqui em Êxodo 19, mostrando que Deus diz para ele, olha, você viu como eu te salvei? Então agora você anda na minha presença, seja perfeito. Porque assim, cumprindo meus requisitos, você vai ser uma nação santa, um povo separado. Ou seja, a salvação é graça. A lei
vem para santificar, vem para trazer um comportamento agradável e aceitável perante Deus. Aqui, só para concluir, gente, em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 10, a gente lê: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, feituras dele, de Deus, criados em Cristo. Para quê? Porque nós somos feitura de Deus e criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esses versos deixam claro o que a gente entende da lei mosaica. Ela é uma lei que veio para fazer com que a gente ande na presença de Deus e cresça em santificação. Era assim que Deus queria que o seu povo naquela época agisse. A graça continua sendo pela fé. A salvação continua sendo pela graça, pela fé, como foi com Abraão. Mas Deus requer do seu povo um novo comportamento, uma nova forma de agir. A gente não é obrigado hoje a cumprir a lei mosaica, porque Cristo cumpriu. Mas nós sabemos, como cristãos, estudando outros textos, que nós crescemos na fé, crescemos através de provações, crescemos em santificação e vamos nos despojando do velho homem e nos enchendo do novo homem, até nós sermos perfeitos à imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso modelo de homem perfeito. Então, a gente vê que a aliança mosaica, ela traz para o povo de Israel, naquele momento da história, regras para que eles, que já tinham sido salvos, escolhidos, passassem, então, a viver de formação. Esse é o principal ponto e o principal ensinamento em relação à aliança mosaica. Ela expande a aliança de Abraão, dando para o povo uma forma agradável de vida perante Deus. Então é isso, gente. Próxima aula nós vamos ver mais algumas expansões, né? A aliança davídica, quando Deus disse para Abraão que reis surgiriam através da sua descendência. E tem outros pontos importantes que culminam em Cristo, que é o rei da casa de Davi eterno. Então, o mais importante aqui é: a gente é salvo pela graça. Da mesma forma como Israel foi salvo pela graça, pela eleição, pela aliança com Abraão, que ainda é válida, porque o justo viverá pela fé. Mas nós somos chamados a vivermos em santidade, não conforme os requisitos aqui da lei, como aqueles judaizantes de Gálatas acharam, Gálatas 3 e 4. Né? Paulo está dizendo: vocês nem interpretam a lei direito, vocês estão interpretando. Depois vocês leiam com calma, para a gente não estender muito, Gálatas 3 e 4. E qualquer dúvida a gente volta a falar. A salvação é graça, santificação é o que Deus requer da gente depois que Ele nos salva. É andar em perfeição, crescendo à imagem e semelhança do seu Filho, Cristo, nosso Salvador. Gente, até semana que vem, vamos terminar com uma oração então. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado por esse ensinamento. Nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez nós percebemos a tua graça e o teu amor, não só escolhendo e salvando o teu povo, mas administrando toda a história em benefício da salvação do teu povo. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o teu amor para conosco é eterno e na pessoa de Cristo nós somos salvos e aceitos na comunidade da fé, como era Abraão, e também pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos em santificação, crescendo a imagem e semelhança de teu Filho. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Excelente domingo para vocês.